Muito boa noite, muito bem-vindo você que está em casa nos acompanhando agora aqui pela Rede Século XXI no programa Vida e Saúde. Hoje, sob o meu comando, eu sou o Padre Heitor de Menezes, já conhecido de vocês, e hoje estou aqui junto com você para, nesse programa Vida e Saúde, aprofundarmos cada vez mais no nosso existir. Porque você sabe, a fé, ela se planifica no nosso existir e para que nós existamos saudavelmente, precisamos cuidar da nossa saúde. E esse programa é o espaço privilegiado para que você aprenda, discuta, pergunte, participe, tire suas dúvidas, porque nós estamos aqui para te ajudar, para fazer com que você cresça mais no conhecimento daquilo que é bom para o seu viver, que é bom para a sua saúde. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, somos templos de Deus. E para que Deus possa habitar confortavelmente em nós, precisamos cuidar desse templo. E aqui é o lugar onde nós aprendemos isto, é o lugar onde nós temos apropriado para crescer na informação e na formação da saúde para a nossa vida. Hoje nós temos um tema que é de grande repercussão momentânea, microcefalia. Você já ouviu falar? Você tem alguma dúvida? Creio que sim. Esse tema está gerando muitos questionamentos e causando grandes dúvidas em nosso povo brasileiro, em nossa população nacional. Por isso, hoje, você é convidado a participar conosco a partir deste tema, microcefalia. Participe através do nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. Se você preferir, você pode ligar aqui e fazer sua pergunta no nosso call center 019-3871-9620 e assim nós vamos ler a sua pergunta ao vivo aqui para todo o Brasil. Mas se você ainda preferir, você pode nos enviar um WhatsApp. O número, você já sabe, mas vale a pena relembrar. É o 199-9675-5600. E você fala aqui conosco ao vivo, porque quem vai esclarecer para nós o tema de hoje é o Dr. Tadeu Fernando Fernandes, médico pediatra, que veio aqui ao nosso programa de hoje para nos ajudar a entender, a compreender e a desmistificar este tema, microcefalia. Vamos ver um VT para entendermos um pouquinho mais sobre o assunto. A criança desenvolve a microcefalia ainda na barriga da mãe. A doença está ligada a uma formação inadequada do cérebro. Em casos normais, o cérebro do recém-nascido mede 33 centímetros. Já os bebês com microcefalia nascem com um cérebro menor. Até agora, a ciência explica que essa malformação pode estar ligada a alguns fatores. O uso de substâncias químicas, contato com agentes biológicos como bactérias e vírus, além de radiação. O fato novo é o aumento de casos de microcefalia, onde o vírus Zika está sendo transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela transmissão da dengue. Até agora, o Ministério da Saúde já confirmou 399 casos de bebês com microcefalia em 7 estados do Nordeste, com Pernambuco liderando o ranking. Por enquanto, não há uma comprovação entre a microcefalia e o vírus Zika, mas o Ministério da Saúde já começou estudos para verificar essa relação. A presidenta Dilma pediu para que o ministro da Saúde chame imediatamente uma reunião com todos os pesquisadores. Repito, o Ministério da Saúde já está tomando as medidas necessárias, mas a presidenta pediu para que se chame uma reunião com todos os pesquisadores para que a gente possa saber o que é possível avançar em caráter emergencial. O Ministério da Saúde também faz recomendações às gestantes: fazer o pré-natal e realizar todos os exames recomendados pelo médico, não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas, não usar medicamentos sem a orientação médica, evitar contato com pessoas com febre, erupções na pele ou infecções, adotar medidas para reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças, proteger-se de mosquitos e utilizar repelentes indicados para gestantes. E aí nós tivemos, não é? Várias informações que nos ajudam a compreender um pouquinho o nosso tema de hoje, que vai ser aprofundado pelo tão querido doutor
Fernando Fernandes, muito bem-vindo ao nosso programa, muito bem-vindo ao nosso consultório popular, seja muito bem-vindo aqui à Rede Século XXI. Obrigado pelo convite. Então, doutor, como nós acabamos de ver aqui, não é? Existem vários mitos, várias coisas em torno da microcefalia. Então seria interessante o senhor já começar falando da onde vem esse vírus Zika que está se tornando tão famoso entre nós brasileiros. Ficou famoso, né, padre? A história toda começa lá na África, aonde em 1947, pela primeira vez numa floresta da África, foi identificado este vírus em macacos. A floresta, lá em Uganda, um país chamado Uganda, chama Floresta Zika. E daí o nome de Zika vírus. Daí como é que esse Zika vírus, que é muito frequente na região da Oceania, na região da África, veio parar no Brasil? Essa é uma das consequências da nossa Copa do Mundo. Houve uma migração muito grande. Mas como é que a gente sabe que veio de lá? Porque foi justamente no pós-Copa do Mundo que começaram a aparecer algumas doenças que estavam erradicadas do Brasil. Por exemplo, o sarampo. Ele teve uma reativação pós-Copa do Mundo e aí começou a aparecer a história do Zika vírus, ainda sem relação com a microcefalia. Sintomas característicos e uma curiosidade, padre. Nós temos um mosquito aqui no Brasil chamado Aedes aegypti. E esse mosquito chamado Aedes, tem até uma curiosidade, somente a fêmea pica o homem para sugar sangue e somente a fêmea transmite, através da picada, vírus para o homem. Nós já conhecíamos o Aedes por transmitir um outro vírus, primo do Zika vírus, que é o vírus da dengue. Então, o Aedes, que transmite a dengue, é o mesmo mosquito que transmite a Zika vírus e é o mesmo mosquito, vamos falar uma coisa que nós vamos estar falando daqui 1, 2 meses aqui, uma outra doença que já está acontecendo no Nordeste do Brasil, chamado chikungunya. Chikungunya, olha só. Chikungunya. Então, mas uma pergunta, doutor. Se esse mesmo mosquito, que é o transmissor do Zika vírus, é o mesmo transmissor da dengue e também é o mesmo do chikungunya, por que até então não existia esse índice de microcefalias, né, no nosso território brasileiro? Uma outra curiosidade. A microcefalia, que é o perímetro cefálico abaixo dos 32 centímetros, é a nova medida agora do Ministério da Saúde, ela sempre existiu. Nós, pediatras, convivemos já com a microcefalia, tendo como agentes causadores outros vírus durante a gestação. E as gestantes já sabem que uma gestante não pode ter rubéola, toxoplasmose. Nós já sabemos que o alcoolismo durante a geração pode gerar crianças com o cérebro pequeno, com microcefalia. Então, nós já temos microcefalia de outras causas. O que começou a acontecer? Isso começou a acontecer lá na Polinésia Francesa. Aumentou muito a incidência de microcefalia. E, de repente, aqui no Brasil, começa a aumentar muito os casos de microcefalia lá em Pernambuco. Fugiu do nosso dia a dia, mas como? E pesquisa rubéola, e pesquisa toxoplasmose congênita, pesquisa se a mãe era uma alcoólatra durante a gestação, não, e nada. Daí a mãe relata, olha doutor, mas eu tive durante a minha gestação os sintomas do Zika vírus. E pela primeira vez no mundo, os pesquisadores brasileiros lá de Recife, eles identificaram na criança com microcefalia a presença do vírus Zika. Foi aí que fechou a ligação entre a mãe gestante ter Zika vírus e a criança nascer com microcefalia, porque foi identificado o vírus na criança recém-nascida, ou seja, impossível ter tido esta criança contato com o mosquito, porque é lá dentro do berçário. Então, fez essa ligação e aí começou a se estudar e realmente agora podemos falar, está cientificamente comprovado que uma gestante
que tem a doença Zika vírus nos primeiros meses da gestação. Tem que estar muito claro isso, primeiros meses. Mas, padre, muito claro isso. Eu vou explicar por quê. Porque o sistema nervoso da criança... Mas você vai explicar daqui um pouquinho. Vamos. Tá vamos certo? Certo. Porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes.